Pais narcisistas queriam que eu trocasse de casa com eles porque conseguiam uma um pouco melhor e depois literalmente roubaram meus aparelhos de ar-condicionado quando me recusei a dar dinheiro a eles. Vou começar dizendo que se você tem uma casa e não tem câmeras, arrume câmeras. Eu tenho agora. Mas eu deveria tê-las adquirido antes. Eu moro em uma casa pré-fabricada bem típica no Arizona. Meus pais também moram em uma, a apenas algumas ruas de distância. Apesar de estarmos tão próximos, tenho pouco contato com eles, pois são pessoas ruins. Eles me tratavam bem quando eu era criança, mas as coisas mudaram assim que entrei na minha adolescência. Esperavam que eu fizesse mais e pagasse meu próprio caminho assim que terminei o ensino médio. E isso era justo, afinal, eu já era adulto. Mas meus pais queriam um valor muito maior de aluguel do que o que eu teria que pagar para ter meu próprio apartamento. Se eu desse a eles o que queriam, mal sobraria nada do meu salário mensal. Então, recusei a dar mais do que uma quantia justa, além de uma parte das contas de serviços públicos. E comecei a comprar minha própria comida também. Meu pai abertamente disse que isso não era suficiente, e meus pais realmente entraram com um processo oficial para me despejar quando recusei me curvar às exigências deles. Deixei a casa e aluguei um apartamento com meu melhor amigo. 5 anos depois, comprei minha própria casa em um bairro não muito longe dos meus pais. É apenas uma casa pré-fabricada em um terreno pequeno. Mas era tão barata que não pude recusar. E minha hipoteca mensal também não é ruim. Até trouxe meu melhor amigo para morar comigo e ajudar a cobrir as contas. Já estávamos acostumados a viver no mesmo espaço. E a casa nos deu muito mais espaço. Até estou pensando em deixar outro amigo se mudar para ajudar com mais dinheiro para o aluguel da hipoteca, porque temos um quarto que está vago no momento, já que a casa tem 3 quartos. No entanto, meus pais não gostaram da minha independência em relação a eles. Será que eles queriam que eu falhasse ou algo assim? Não sei ao certo. Mas o incidente que levou ao nosso contato mínimo foi quando eles exigiram trocar de casa comigo. Sim, você leu isso corretamente. Eles realmente queriam trocar. A casa deles é menor e mais antiga que a minha, e tem um quarto a menos. E o quintal deles também é menor. Não que nenhum de nós tenha grama. Afinal, estamos no Arizona. Quando eles viram minha casa pela primeira vez, pareciam irritados. Depois de algumas visitas, meu pai realmente disse que não era justo que eu estivesse melhor do que eles. E que eu estava esfregando minha casa melhor na cara deles. É apenas uma casa pré-fabricada antiga em um dos estados mais quentes dos Estados Unidos. Sério mesmo. O que tem para se gabar? Mas acho que o fato de eu ter algo um pouquinho melhor do que meus pais os incomodava. E, como eu já disse, eles realmente exigiram que trocássemos de casa por causa disso. Meu amigo que mora comigo caiu no sofá rindo quando eles disseram isso. E eu não pude deixar de rir junto. Meu pai disse que não era engraçado. E que eu deveria dar a ele o que ele queria. Quando recuperei a compostura, disse a eles que não tinham direito à minha casa, nem a qualquer coisa que eu possuísse. Então mandei eles se ferrarem. Depois disso, mal nos falamos. E então a quarentena chegou. Não mudou muito a minha vida. Eu gostava da paz e tranquilidade, e meu amigo sabe me deixar em paz na maior parte do tempo. No entanto, meu pai acabou sendo demitido. E ele teve dificuldade para encontrar outro emprego. Acabou trabalhando no mercadinho local por meio ano antes de conseguir um emprego com salário melhor. Confesso que achei engraçado vê-lo lá quando estava fazendo compras. Mas, por mais que eu odeie, não vou chamá-lo de mau funcionário. Na verdade, ele se saiu bem. Mas durante esse tempo, ele e minha mãe continuavam me ligando e pedindo dinheiro. E eu sei o que vocês estão pensando. Não emprestem nada a eles. Eles não queriam empréstimos. Queriam dinheiro de graça. Por quê? Porque eles me criaram e eu lhes devia. Eu disse que se eles não queriam arcar com o custo de criar um filho, não deveriam ter tido um. Há algumas semanas, porém, minha mãe me ligou implorando por dinheiro porque o velho ar-condicionado da janela finalmente quebrou. Eu disse a eles que não daria nada e que eles foram muito mesquinhos para substituir aquele ar-condicionado antigo há muito tempo. Então eu não ia comprar um novo para eles. Minha mãe então reclamou que eu tenho 2 em minha casa e que pelo menos eu poderia dar um para eles. Eu respondi que talvez se ela e meu pai não gastassem o dinheiro deles em cerveja o tempo todo, eles teriam dinheiro para comprar outro ar-condicionado.
Então eu disse que não daria um dos meus nem dinheiro para eles. Fim da história. Só que não foi o fim da história. Alguns dias depois, cheguei em casa do trabalho e descobri que minha casa tinha sido invadida. As fechaduras da porta da frente foram arrombadas e meus 2 aparelhos de ar-condicionado de janela haviam sumido. Nada mais foi roubado, mas eles fizeram questão de fazer uma bagunça enorme por algum motivo estúpido. Provavelmente para parecer um roubo comum ou algo assim. Eu sabia que só podia ter sido meus pais e liguei para a polícia. Eu disse à polícia que suspeitava fortemente que meus pais eram os responsáveis pelo roubo, porque eles se sentem no direito de pegar minhas coisas, mesmo eu sendo um homem adulto que não mora com eles. Fui com a polícia até a casa dos meus pais, com certeza, eles tinham ambos os meus aparelhos de ar-condicionado instalados em suas janelas. Quando confrontei meus pais, eles obviamente negaram o roubo. Em seguida, afirmaram que já possuíam os aparelhos de ar-condicionado. Mas os depoimentos dos vizinhos deles diziam o contrário. No entanto, meus pais ainda negaram o roubo. Eu havia comprado os 2 aparelhos de ar-condicionado usados online há anos, o que significa que eu não tinha recibos. Então, pensei que minha única opção seria procurar testemunhas em meu próprio bairro. E, por sorte, um vizinho do outro lado da rua tem câmeras de segurança. E a borda de uma delas capturou o suficiente para ver meus pais chegando no caminhão do meu pai. Meu pai podia ser visto com uma furadeira sem fio na mão. E alguns minutos depois, eles voltaram para o caminhão com meus aparelhos de ar-condicionado. Depois, provavelmente voltaram para saquear o lugar, eu suponho. Com essas evidências em mãos, a polícia tinha motivo para prender meus pais. Inicialmente, os 2 agiram como se não tivessem feito nada de errado. Mas eu convenci a polícia a me deixar falar. Eu disse a eles que poderiam devolver os aparelhos de ar-condicionado para minha casa e limpar a bagunça que fizeram, ou eu deixaria a polícia prendê-los ali mesmo. Eles já haviam me roubado, mentido para a polícia, invadido minha propriedade, vandalizado minha casa, quebrado as fechaduras da minha porta da frente e havia evidências em vídeo do que eles fizeram. Se eu os denunciasse, ambos iriam para a cadeia com certeza. Meus pais pareceram desanimados e pediram um momento para conversar entre eles no quarto. Eu ouvi muitos gritos de ambos, e pude ouvir minha mãe gritando que meu pai era um idiota. E ele estava tentando me culpar também. Depois de cerca de 5 minutos disso, eles voltaram ainda mais desanimados e disseram que devolveriam os aparelhos de ar-condicionado e parariam de me incomodar por dinheiro se eu não os denunciasse. Eu disse que eles teriam que limpar a bagunça na minha casa e comprar novas fechaduras para minha porta da frente também. E então eu queria pedidos de desculpas por escrito de ambos. Eles concordaram relutantemente e até receberam uma escolta policial de volta à minha casa. Meu pai foi obrigado a colocar os aparelhos de ar-condicionado de volta nas minhas janelas e depois deixou minha mãe limpar a enorme bagunça que eles fizeram enquanto ele saía para comprar novas fechaduras para minha porta da frente. Ele ficou fora por cerca de 1 hora e voltou com um novo conjunto de fechaduras de aço inoxidável para substituir a maçaneta e o trinco. Em seguida, ele teve que ajudar minha mãe a terminar a limpeza. Durante esse tempo, deixei os 2 policiais apenas observando-os enquanto tomava refrigerante. Eles disseram que era muito divertido. Depois que tudo estava limpo, entreguei a cada um dos meus pais uma folha de papel e um lápis e disse para eles escreverem pedidos de desculpas para mim pelo que tinham feito. Meu pai parecia especialmente irritado e disse que eu estava o tratando como uma criança. Eu disse que ele estava agindo como uma, e nunca parou de me tratar como uma criança também. Isso era apenas uma forma de responsabilizá-lo. E eu poderia tê-lo enviado para a cadeia, mas achei que isso seria melhor para ensinar-lhe uma lição. Ele meio que bufou e começou a escrever. Minha mãe escreveu um bom pedido de desculpas. Mas o do meu pai foi meio mal feito e agressivo-passivo. Mas eu não me importei. Parecia estar incomodando ele ter que fazer aquilo. E quando ele terminou, saiu sem falar comigo. Minha mãe disse que estava arrependida e que me deixaria em paz, e então seguiu atrás dele. Os 2 policiais disseram que acharam toda a situação hilária e agradeceram por me darem uma desculpa para fazer uma pausa no trabalho antes de irem embora. Pouco depois, gastei dinheiro para instalar câmeras na parte externa da minha casa. Assim, se alguém tentar invadir novamente, terei isso registrado em vídeo. Tenho apenas 2 câmeras, mas adicionei mais algumas falsas que parecem reais o suficiente para assustar as pessoas. Não ouvi mais nada dos meus pais, mas o vizinho ao lado me disse que eles compraram um novo aparelho de ar-condicionado. Aparentemente, eles tinham dinheiro para um afinal.
Fico me perguntando como eles estavam pensando quando acharam que era uma boa ideia me roubar. Talvez passar por um período de dificuldades financeiras os ensine. Mas novamente, eles são quem são, afinal. Edith, fui questionado sobre como consegui uma casa aos 23 anos de idade. Para começar, o lugar era muito barato. No Arizona, é possível encontrar antigas casas pré-fabricadas em terrenos pequenos por um valor acessível. Além disso, mantive e ainda mantenho um bom histórico de crédito. A casa e o terreno custaram apenas $55.000, e a casa precisava de alguns reparos. Mas consegui dar uma entrada de $10.000 e fui aprovado para um empréstimo para o restante. A casa não é nenhuma maravilha e já tem pelo menos 30 anos. Mas é o meu lar. E assim que terminar de pagar, me sentirei muito mais seguro financeiramente. Está gostando do vídeo? Me ajude na meta dos 1 milhão de inscritos. Inscreva-se, deixe o seu like e comente. Voltando ao relato. Comentários. É engraçado quando pais narcisistas dizem que você não tem direito a certas coisas, incluindo sua própria propriedade. Eu acho engraçado porque eles estão tão acostumados a pegar o que querem e ter a atitude: o que é meu e o que é seu é meu. Eles esquecem que as pessoas podem realmente revidar e dizer não. Embora eu odeie perguntar, eles sempre fizeram esse tipo de atitude em que você não tinha permissão para guardar nada? Enquanto eu crescia, eles eram muito normais como pais. Mas por volta dos meus 16 anos, meu pai começou a mostrar esse tipo de comportamento. Com vídeos vizinhos que os flagraram em vídeo para um churrasco ou uma cerveja para agradecer. Eles te protegeram. Meu pai odiava quando eu comprava algo caro. Eu tinha 40 anos quando minha esposa e eu viajamos para a Austrália. Ela pagou parte da passagem porque era uma conferência. Da próxima vez que o vimos, ele realmente ficou violento e decidimos não ter contato novamente. Para continuar assistindo, clique em um dos vídeos. Até a próxima!